Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 30. Foi a Nazaré, onde se tinha criado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, em dia de sábado, e levantando-se para fazer a leitura, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando desenrolou o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor repousou sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, me enviou a sarar os contritos do coração, a anunciar aos cativos a redenção, e aos cegos a recuperação da vista, a pôr em liberdade os oprimidos, a pregar o ano favorável do Senhor. Tendo enrolado o livro, deu ao ministro e sentou-se. Estavam fixos nele os olhos de todos os que encontravam na sinagoga. Começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta escritura que acabais de ouvir. E todos lhes davam testemunho, e admiravam-se das palavras de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Então disse-lhe: Sem dúvida, que vós me aplicareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas aquelas grandes coisas que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faze-nos também aqui, na tua pátria. Depois acrescentou: Na verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Na verdade eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no templo de Elias, quando foi fechado o céu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome por toda a terra. E a nenhum delas foi mandado Elias, senão a mulher viúva de Sarepta, do território de Sidônia. Muitos leprosos haviam em Israel no templo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado pelo profeta, senão Naamã sírio. Todos os que estavam na sinagoga ouvindo isto, encheram-se de ira, levantando-se, lançaram-se fora da cidade, e conduziram-no até o cume do monte, sobre o qual estava edificada a sua cidade, para o precipitarem. Mas ele, passando pelo meio deles, retirou-se. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra do Senhor Jesus nos apresenta que diante do anúncio da palavra, diante do anúncio do reino de Deus, Ele sendo o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, sendo da descendência de José, de Maria, como a gente sabe, todo bom católico, o sim de Maria, o anúncio do anjo, o Verbo se fez carne, ele foi gerado e não criado, ele caminhou com uma família, se fez presente, Jesus sendo humano e sendo divino, ele se coloca por nós, toma a nossa humanidade, e diante da nossa humanidade, ele nos ensina algo muito importante hoje. O Diário Bíblico vai dizer assim: teremos dificuldades e provações durante a nossa caminhada. Olha só, irmãos, que importante isso, né? Então, quando a gente entra para anunciar o reino de Deus, quando a gente se une a Jesus, nós nos unimos a todo mover diante do anúncio de reino, primeiramente no nosso coração, e quando a gente vai proclamar aquelas pessoas que estão próximas, aquelas pessoas que estão junto conosco na comunidade, aquelas pessoas que vão vir receber o anúncio, teremos as dificuldades. Mas o lugar que menos somos bem vistos é na nossa pátria. Qual é o sintoma de tudo isso? Porque nós caminhando junto, na nossa convivência, ali eles sabiam que era filho de José e Maria, certo? Mas eles não queriam deixar-se acreditar nos milagres, porque eles conheciam o humano de Jesus, mas desse humano de Jesus eles não conseguiam enxergar a divindade de Jesus pelo orgulho, por julgar Jesus por essa humanidade. Eles não achavam que Deus seria um Deus pobre, né? Um carpinteiro, né? Um trabalhador, isso que Deus ia vir tomar conta de tudo aqui na parte do ter, ia reinar um reinado de um rei mesmo, poderoso, tudo ia mandar, não. Eles não creram por isso. Eles viam o milagre, mas eles não conviviam com a graça do milagre, né? Que é a presença de Jesus, que é aceitar Jesus, é a obediência à voz de Jesus. E quantas vezes a gente procura o milagre, mas não procura a graça, que é continuar e permanecer em Jesus.
Mas que a gente entenda uma coisa, Jesus nos ensinou, ao anunciar a palavra, nós tenhamos coragem, que nós tenhamos obediência a Deus, que nós somos filhos amados de Deus, que Ele deixou para nós, que nós fazeríamos coisas maiores do que Ele fez, mas tudo diante da nossa fé. Nós seríamos o canal da graça, mas quem faz é Deus. Então, por isso que Jesus diz, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Só que, irmãos, nós damos testemunho da fé. Nós também damos testemunho da graça. E diante desse testemunho da fé, testemunho da graça, vem adversidades, vem provações, vem acusações, vem palavras para te destruir, vem palavras para te provar. Mas Jesus nos ensina algo muito importante. Retire-se das situações. Dê um passo à frente, levanta a cabeça, prossiga com Jesus no caminho. Teremos dificuldades e provações durante a nossa caminhada, mas devemos seguir o exemplo de Cristo e ter sempre os nossos olhos fixos nele, pois da mesma forma que ele não foi aceito em sua própria pátria, sofreu perseguições e foi descrido, também poderá ocorrer conosco, mas isso não pode ser motivo de desânimo para nós, pois é o próprio Deus que nos fortalece com seu Espírito, nos concedendo a força que nos impulsiona a enfrentar a missão, para sermos fiéis testemunho do mundo, no mundo. Que Deus nos dê essa força, meus irmãos. E o que o texto diz para mim, acabamos de dizer. Deus nos fortalece com seu Espírito, nos concedendo força que nos impulsiona a enfrentar a missão. Coloca a mão no teu coração que leva a dizer a Deus: como que está você, querido irmão, diante da tua missão, diante do teu servir, diante daquilo que Deus te deu para você anunciar o reino de Deus? Se é na tua casa, na tua família, se é diante do teu chamado, que é o servir na sua comunidade, como que está o teu coração? Como que você tem enfrentado as adversidades que você encontra lá nessa missão, na sua casa, na sua família? Tem situações que nós precisamos retirar para orar, retirar para se fortalecer, retirar para prosseguir, irmãos. Como Jesus nos ensinou, ele teve situações adversas que ele saiu fora. É assim naquela discussão de família que você tem que silenciar e sair, né? É naquela situação que você tem que se humilhar, é aquela situação que você tem que prosseguir, é aquela situação que você tem que ir lá se abastecer, é lá num grupo de oração que nem vai ter hoje, né? Hoje 19 horas na Igreja Matriz, é lá na Santa Missa aos domingos, é na presença de Jesus na confissão, lavando, sendo banhado pelo sangue de Jesus, deixando ser movido por esse momento. Sabe, querido irmão, mas eu quero junto com você hoje, diante do que a palavra me leva a dizer a Deus, a gente clamar essa fortaleza. Tira todo o desânimo, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Fala, tira todo o desânimo diante da perseguição, diante das palavras, Senhor. Que teu Espírito Santo vai adentrando agora, Jesus. Dentro da minha casa, vai adentrando agora, Senhor, na minha vida, no meu coração. Vai clamando, irmão. Vai clamando a presença de Jesus, o Espírito Santo que te fortalece. O Espírito Santo que te levanta de todo abatimento, de todo desânimo. O Senhor me colocava pessoas querendo parar de servir, pessoas querendo abandonar a fé por causa de palavras que você ouviu. Olha só, irmãos, que forte, né? Me veio agora como um mover muito rápido do Espírito Santo. Pessoas dizendo assim, eu não vou mais servir. Chega já. O que eu ouvi foi uma traição. Sabe, irmão, Jesus, ele nos deu justamente um direcionamento. Quando Judas estava entre aqueles irmãos, para nos mostrar que a igreja de Cristo vai acontecer também traidores. Vai ter pessoas que vão pensar diferente, que vão levar para o lado do dinheiro, para o lado do ter, para o lado do excesso, né, da ganância. Mas nós devemos sacudir a poeira e seguir em frente. Não parar. Não deixe que o orgulho tome conta do teu coração. Eu ouvi essa semana com as irmãs, né, na Quaresma, uma meditação muito importante. Que nós, quando nós deixamos o orgulho tomar conta do coração, é que um exemplo é quando nós se retiramos da igreja, porque nós não achamos correto. Quer dizer que eu não aceito algo que é preciso ser corrigido lá na frente, mas eu me acho no direito de abandonar tudo. Por quê? Porque eu deixo o orgulho tomar conta.
Mas se eu tiver humildade no meu coração, opa, eu também erro. Opa, devo ter compaixão também. Opa, a igreja de Cristo, não que Cristo precisa de mim, mas eu preciso de Cristo. Não que a igreja de Cristo precise de mim, mas eu preciso estar unido na igreja. Porque lá eu estou por Jesus Cristo, porque eu quero a presença dele na minha casa, na minha família, no meu coração. Não deixe que o inimigo tome conta do seu coração, querido irmão, e abandone o teu anúncio, que é com palavras, que é, sabe, o Senhor me coloca até assim, pequeno gesto dentro da igreja. Talvez as pessoas falem, o pregador, o sacerdote. Não, é o teu exemplo lá que é importante. É você que está dando certo, que precisa estar lá, que precisa dar bons exemplos, que precisa dar direcionamento certo, mas lute com dignidade. Tem momentos que você vai ter que se retirar da situação, dá um tempinho ali, continua. Como eu vejo, tem pessoas que talvez estão numa pastoral e ali ela não se encaixou, ela vai numa outra pastoral e fica dentro da igreja, mas não abandona, continua. Por quê? Porque a pessoa percebeu que talvez não era ali, que ela estava ali pelo querer dela, mas o querer de Deus é que você vá em outra pastoral, em outro mover, né? Mas continua na igreja, não saia da igreja. Isso que o Senhor me coloca agora, tá, irmão? Ou irmã, é isso que o Senhor me coloca agora. Não abandone, retire-se de certas situações, mas continue, prossiga, porque Satanás quer que a gente pare. Satanás quer que a gente desanime. Satanás quer destruir. Satanás quer unidade, porque ele veio para roubar, matar e dividir. Então não deixamos que a divisão tome conta do nosso coração. Assim dentro da sua casa, na nossa comunidade, aonde a gente estiver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E qual é o meu novo olhar a partir da palavra? A quarta perguntinha do Lectio Divino. Eu coloquei assim: diante da perseguição de palavras e atos e ataques, retire-se das situações e siga em frente. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado